Oi galera, tudo beleza? Aqui é o professor Cisne falando, da matéria de Física. Já tem um tempinho que eu não me dirijo a vocês, né? Mas estamos juntos aí nessa parte. Então, na verdade, nós estamos retomando o ensino da matéria de Física para essa turma, tá bom? Então vamos dar um andamento, começando de uma unidade nova, tá certo? Para que a gente possa, já que parece que esse vai ser o novo normal daqui até o final do ano, para que a gente possa, na medida do possível, dar um rumo para o que a gente tem que fazer até o final do ano, para ensinar matéria, para gerar nota, todas essas coisas que preocupam vocês, tá bom? Então o assunto que eu vou explicar hoje aqui no quadro é o assunto de termologia, que tem a ver com as questões envolvendo calor e temperatura. Nós temos esse material que disponibilizamos na plataforma para vocês. Está dividido em 5 capítulos, então dessa parte vão ser 5 aulas. Hoje nós vamos falar apenas do capítulo número 1, como você pode ver aqui, ok? Capítulo 1 apenas, tá certo? E desse capítulo 1, no capítulo 2 será uma outra aula, e assim sucessivamente até o capítulo número 5, tá bom? E essa vai ser a matéria que a gente vai dar durante esse bimestre de agosto e setembro. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui. Sei que não é a maneira ideal, o ideal era eu estar junto de vocês, mas é o que a gente pode fazer nesse momento, tá bom? Então vamos seguir do jeito que a gente pode. Entrando no assunto aqui então, calorimetria, termologia, mudança de estado físico, tudo isso vai ser estudado. Mas o nosso assunto hoje é termologia, que é o estudo do calor e da temperatura, e vamos nos concentrar no capítulo 1, que é o estudo da temperatura. Afinal de contas, o que é temperatura? É uma coisa que preocupou pessoas relacionadas com ciência desde muito tempo atrás, tá bom? Então vamos falar da termologia aqui para a gente entrar no assunto. Termologia é, na verdade, a parte da física relacionada ao aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico, calor, né? Receber energia, esse tipo de coisa, tá? Temperatura e calor são objetos de estudo da termologia, beleza? Muito bem. Então, temperatura, como eu estava falando, é uma grandeza que está associada, na verdade, ao estado de movimento, de agitação das moléculas, átomos, as partículas que compõem os corpos, tá bom? Então, moléculas muito agitadas significa que a temperatura está muito alta, e moléculas pouco agitadas significa que a temperatura está baixa. Mas como assim? Todo corpo sólido, no estado sólido, líquido ou gasoso, é composto por átomos, moléculas. E essas moléculas não ficam paradas, estáticas. Elas estão em movimento. Esse movimento pode ser somente vibratório, somente de translação, ou os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Isso depende do estado físico, que é o que nós estamos entrando aqui agora, chamando essa energia de energia térmica. O que é energia térmica? É a energia associada a esse movimento das moléculas, tá bom? Que pode ser um movimento de translação, movimento em linha reta, um movimento de rotação, tá? Em torno de um ponto qualquer, e um movimento de vibração, tá ok? Dependendo da quantidade de energia que o corpo tem, esse movimento vai ser mais intenso ou menos intenso, tá bom? O que nós chamamos da energia é aquilo que faz o movimento. O que nós chamamos de temperatura é o seguinte, é uma medida dessa quantidade de energia. Porque, infelizmente, não temos tecnologia, talvez nem conhecimento científico, para produzir microscópios tão potentes que dê para ver átomos e moléculas. E talvez nós nunca consigamos fazer isso. Então, fica difícil você medir a energia diretamente nesses casos. Então você faz uma forma de medir indiretamente essa energia. E o resultado dessa medida indireta da energia é o que nós chamamos de temperatura. Então, temperatura é a medida da energia de um corpo, a energia interna de vibração das moléculas. Ok? É uma medida dessa energia. E a grande utilidade da temperatura é que ela é macroscópica, nós podemos vê-la no dia a dia. Basta você ter instrumentos para isso, tá bom? Essa sacação foi bem legal, porque você criou uma forma visível de medir uma coisa que absolutamente é invisível. Tá? A energia realmente seria complicado de medir diretamente, tá bom? Agora, existe uma diferença que a gente tem que fazer entre temperatura e calor. Temperatura é uma medida da energia que o cara tem dentro dele, é dele.
tá? É dele, pertence a ele, ok? E o que é calor? Calor, como está escrito aqui, é a forma de energia em trânsito, ou seja, em transferência. Calor é a energia transferida de um objeto ou de um sistema para outro objeto ou outro sistema. Por causa do quê? O que faz essa transferência? O que torna essa transferência possível é a diferença de temperatura entre eles. Ok? Então um está mais quente, outro está mais frio. Passa energia. Mais quente significa que tem mais energia interna. Mais frio significa que tem menos energia interna. O que tem mais energia, passa energia para que tem menos energia. Tá bom? E assim se dá essa troca. Essa energia que passa é que é chamada calor. Então temperatura é a energia que o cara tem dentro dele, uma medida da energia interna do corpo. E calor é a energia que o cara passa ou recebe de um outro corpo que tem temperatura diferente da dele. Beleza? A propagação de calor. A natureza permite que o calor passe de um corpo para o outro tranquilamente. Isso é feito por alguns processos que será estudado por nós em outro capítulo. Tá bom? Mas basicamente o calor se propaga espontaneamente, sem ninguém fazer força, automaticamente, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Beleza? Quem está mais quente libera energia automaticamente para quem está mais frio. É um processo automático, ou seja, é um processo espontâneo. Tá? Vai sem ninguém fazer força. Beleza? Show de bola então. Tá? Quando os corpos chegam na mesma temperatura, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Todos os corpos, sempre que possível, eles tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico, ou seja, para a mesma temperatura. Portanto, dois ou mais sistemas físicos, dois ou mais corpos, se você preferir, estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, mesma temperatura significa que estão em equilíbrio térmico. Aqui embaixo tem um esqueminha, né? Falando aqui do primeiro esquema, ó, que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Olha o termômetrozinho, está mais alto ali, tá vendo? Aí aqui no segundo quadrinho passa essa setinha que representa a energia passando, que é o calor. E no terceiro quadrinho representa o estado onde os termômetros estão na mesma altura, ou seja, as temperaturas estão iguais. Tá bom? É assim que acontece. Quando o calor passa de quem está mais quente para quem está mais frio, a tendência natural é os dois terminarem com a mesma temperatura. E aí nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Lei zero da termodinâmica. O que essa lei zero diz? Ela diz que se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e ao mesmo tempo esse corpo A está em equilíbrio com outro corpo C, então podemos dizer que o corpo B e o corpo C também estão em equilíbrio térmico um com o outro. Ou seja, ali, nós temos ali o azulzinho e o verdinho, estão em equilíbrio térmico. O azulzinho e o rosinho estão em equilíbrio térmico. Logo, nós teremos obrigatoriamente que o verdinho e o rosinho estão em equilíbrio térmico também. Ok? Essa é a chamada lei zero da termodinâmica. Beleza? Ok. Então, a medição da temperatura agora começa a ficar um pouco mais preciso o negócio. A medição da temperatura, ela é feita hoje com termômetros, mas um dia ela foi feita com o que nós chamamos de termoscópio, que foi basicamente inventado por um cientista do passado chamado Galileu Galilei. Isso ainda no século XVI, lá, 1597. Tá bom? Esse trocinho aqui, ó, com um pescoção de vidro bem fininho, dá uma ideia de ser frágil, né? E provavelmente era mesmo, tá bom? Era um bulbozinho, uma parte embaixo cheia com ar, não, o bulbo aqui em cima, cheia de ar, num tubo imenso e dando um recipiente que aqui embaixo contendo líquido. Então aqui embaixo tinha líquido, podia ser água ou misturar alguma coisa, vinho, e aqui em cima era ar, tá bom? E aí, quando o ar aquece, quando a temperatura aumenta do ar, o que acontece? A pressão aumenta, o líquido desce. E quando a temperatura diminui, a pressão diminui, o líquido sobe. Na verdade, isso aí tem a ver com a quantidade de líquido que evapora ali dentro ou que é condensado ali dentro. Então, maior quantidade de líquido, menor temperatura. Menor quantidade de líquido, maior temperatura. Era um termômetro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Apenas de medição assim, de qualidade, mais quente ou menos quente. Mas não tinha precisão de número que nós temos hoje. Tá bom?
essa precisão do número só começa a ser inventada um pouco depois. É a questão da temperatura, do valor. E aqui está falando de como isso foi desempenhado. E aí o primeiro, aqui ó, tá vendo? Esse carinha ali que baseou a sua investigação nas ideias de Galileu. Esse cara que acho que é Jean Rey, se não me engano o nome dele, ele construiu o primeiro termômetro líquido, já no século XVII, 1987, semelhante aos que são usados hoje. Aqui, ó, essezinho aqui, tá vendo? Essezinho aqui. Parecido, mas ainda com água. Lembre-se que na Europa, no inverno, a temperatura atinge valores abaixo de zero, que faz a água chegar no estado líquido para o gasoso, de líquido para o sólido. E aí o que acontece? Acabou o termômetro, tá? Porque a água congelou, já era o termômetro. Tá bom? Um pouquinho depois, ainda houve mais gente, como por exemplo o duque de Toscana Fernando II, que desenvolveu um termômetro mais parecido, mas o cara que desenvolveu um termômetro como a gente já usou há pouco tempo atrás, mesmo, de verdade, foi esse carinha aqui, ó. Gabriel Daniel Fahrenheit, tá? Esse cara, esse sujeito, desenvolveu o primeiro termômetro fechado, com vácuo lá dentro, e que usava mercúrio, ou seja, metal no estado líquido. O mercúrio já era conhecido à humanidade há alguns milênios, né? Os egípcios antigos usavam ele, por exemplo. Mas a curiosidade do mercúrio é que ele expande e contrai muito rápido quando é aquecido ou esfriado, e que para ferver o mercúrio tem que chegar em temperaturas muito altas. Para congelar o mercúrio tem que chegar em temperaturas muito, muito baixas. Tá bom? Então era um material que era bom para ser usado como termômetro. E quem teve essa sacação foi Fahrenheit, esse da figura aqui. Tá bom? O termômetro nesse caso aí foi o primeiro a ganhar confiabilidade suficiente para dizer, não, agora nós temos um medidor oficial, científico. Foi a invenção dele. Tá bom? Aliás, a família dele já trabalhava desenvolvendo termômetros já havia algum tempo. Ok? Então, termômetros clínicos que nós usamos hoje em casa mesmo, né? Até mesmo nesse período de pandemia que nós estamos vivendo aí, tem aí a finalidade de medir a temperatura apenas do corpo humano, que é o principal alvo. Então, assim, o corpo humano normalmente fica entre 36, 35,5, 36,5, tá? 37 já é considerado uma leve febre, 38 já é considerado uma febre que você tem que levar em consideração, né? Aí tomar antipiréticos e tal. E aí 39 e 40 já tem que uma medicação mais séria, tem que ir acompanhamento médico, tá bom? Beleza? Então, por isso os termômetros, que são os termômetros clínicos, tem uma variação de temperatura um pouco pequena, entre 35 e 42 graus. Beleza? Ok. E eles podem ser de vários tipos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o termômetro de mercúrio, que já foi o mais comum, mas que hoje é proibido, tá? Porque o Ministério da Saúde acha que acidentes com mercúrio podem ser fatais e podem, desde que o mercúrio entre na corrente sanguínea. Ele pode contaminar a pessoa, levar a pessoa a ter doenças sérias, inclusive algumas formas de câncer, ok? Aqui tem um termômetro eletrônico, tá vendo? Que é basicamente um termômetro com circuito elétrico dentro dele, tá bom? E aqui tem um termômetro de fita, que é muito usado na pediatria. E também em alguns aquários. Nesse momento, nós vamos falar de como é que os termômetros que foram inventados inicialmente sem número, como aquele aqui de Galileu que a gente falou de agora, como que apareceram os números nesses termômetros, tá? Os números, eles aparecem quando se inventa uma coisa chamada escala termométrica, aqui, ó, tá? Uma escala termométrica é apenas um conjunto de valores, né, que podem assumir uma temperatura de um sistema. Isso quer dizer o seguinte, eles associavam determinada temperatura a determinado número, tá? E aí você tinha uma ideia, como nós temos hoje, né? Você sair na rua com uma temperatura de 35 graus, você sabe que está calor, então você vai botar uma roupa mais leve e tal. E você sair na rua com uma temperatura de 15 graus, que aqui no Rio não é tão comum assim, você já sabe que vai ter que sair com uma blusa mais comprida, de repente levar um casaco, ok? Então só com a ideia, o valor de temperatura já nos dá as ideias de vestimenta, por exemplo. Você fala que fulano está com 39 graus, você sabe que febre grave. Você fala que ele está com 35 ou 36, você sabe que está normal. Então, com essa informação numérica, hoje, nós somos capazes de fazer julgamentos.
Então nós já atribuímos o valor de temperatura a estados normais, quentes ou frios, beleza? Então, mas isso começou em algum lugar. Começou com a invenção das escalas termométricas. E isso veio através de uma receita bastante simples, que é a graduação de um termômetro. Como é que você gradua um termômetro? Você pega o termômetro sem número. Como é que você faz para colocar o número nele? Na verdade, você pega no termômetro dois valores, coloca um em cima e outro embaixo e divide. Pronto, está feita a sua escala. Simples assim. Que números colocar? Eis a grande questão. Os caras que inventaram as escalas termométricas colocaram dois números bastante interessantes. Dois pontos, na verdade. Um dos pontos é o ponto no qual a água começa a congelar-se, ou, se você preferir, na qual o gelo começa a derreter naturalmente, ok? Sem botar no fogo. O outro ponto é quando a água começa a ferver, e aí você tem que botar no fogo mesmo. Ela atinge uma certa temperatura e começa a ferver, né? Isso. Então, o que os primeiros caras que inventaram a escala termométrica fizeram? Eles pegaram o termômetro, colocaram aqui, ó, na água com gelo, tá vendo? No equilíbrio térmico da água com gelo, e marcaram a temperatura. E depois pegaram o mesmo termômetro, colocaram na água fervendo, marcaram outro valor de temperatura. Pronto. Depois dividiam, estava feita a escala. Viu? Uma receita bastante simples. Tá bom? Tanto é que na época surgiram 30, 32, 35 escalas. Eram escalas diferentes. E se vivêssemos naquela época, século XVIII, XIX, nós teríamos que usar todas essas 30. Felizmente, naquela época desse tipo de experimento, das 30 e poucas sobraram apenas 2 escalas. E são essas 2 que a gente vai passar a estudar agora. Então, a primeira escala é a escala Celsius, que é a que a gente usa no Brasil. A escala Celsius usa como ponto de congelamento da água o valor 0 e como ponto de fervura ou de ebulição, se preferir, da água, o valor 100. E aí, coloca 0 embaixo, 100 em cima e divide a escala em 100 partes iguais, cada uma delas chamadas de grau. A outra escala que sobreviveu a isso foi a escala Fahrenheit. O mesmo carinha lá, ó, do termômetro, então, ele mesmo, Fahrenheit. Tá? Fahrenheit pegou a escala dele e colocou para o valor mais baixo o número 32 e para o ponto mais alto o número 212. E aí dividiu a escala dele em 180 partes iguais. Só em dividir em 180 partes iguais, tinha mais divisão, a escala Fahrenheit então torna-se mais precisa do que a escala Celsius. Tá? Mas a escala Celsius trabalha com valores tão redondinhos, né? 0, 100, né? É bem mais atraente. Hoje, a maior parte do mundo usa a escala Celsius como escala comum, enquanto países como Inglaterra e Estados Unidos usam a escala Fahrenheit como escala comum. Então você vai para os Estados Unidos e lá o cara diz para você, a temperatura aqui está 50 graus, venha preparado. 50 graus? Você fala, cara, é um inferno. Eu pensei que o Rio de Janeiro fosse quente, pensei que São Gonçalo fosse lá, pensei que Alcântara fosse sol. Meu Deus, 50 graus? Não, não é nada disso. 50 graus que ele fala é 50 Fahrenheit. E 50 Fahrenheit é equivalente a nossos 10 graus Celsius. Ou seja, você parece que vai desenvolver uma ideia, caramba, tá quente, mas na verdade está frio pra caramba lá. É porque o número que ele falou é relativo a outra escala. Tá bom? Então pode-se criar uma certa confusão nisso aí. Mas calma, tá bom? No caso aqui nós vamos ver como é que faz essa conversão aí. Mas deixa eu fazer a comparação primeiro. A comparação entre as duas escalas aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha Celsius marcando 100 Fahrenheit 212, no ponto de ebulição da água, água fervendo. E olha aqui a escala Celsius marcando 0, a escala Fahrenheit marcando 32, no ponto de fusão, ou seja, ponto de derretimento do gelo. Tá certo? Então essa é a comparação entre as duas escalas. Elas ficam dessa maneira. E como isso aqui está como retas paralelas, ó, cortada por um feixe de retas paralelas, a gente pode usar princípios da geometria plana para poder estabelecer relações matemáticas entre essas duas escalas. E fica uma coisa bem simples também. Tá? Então vamos lá. Aproveitando esse ensejo das relações matemáticas, estas são as relações de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Tc, a temperatura em Celsius, e Tf é a temperatura em Fahrenheit. Então, quando eu pego Tc e divido por 5, o valor tem que dar igual ao valor de Fahrenheit
menos 32 e o resultado dividido por 9. Tá? Essa é a regra para converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit ou uma temperatura em Fahrenheit para Celsius. Tá bom? No final você vai ter que fazer uma regra de 3 aqui, cruz credo, tá? Pra você resolver. Beleza? Dá para fazer, gente, acredite, não é tão difícil. E aqui no segundo, para uma variação de temperatura. O que é uma variação de temperatura? É uma mudança. Então, por exemplo, você vê no seu celular lá, pelo menos o meu tem isso na capa, né? A previsão do tempo, eu acho muito importante isso. A previsão do tempo de hoje, por exemplo, deu a temperatura mais baixa como sendo 16 graus e a temperatura mais alta como sendo 31 graus. Para hoje, por exemplo, de 16 para 31, vai haver uma mudança, uma variação de temperatura. Se você fizer aí a conta, de 16 para 31, a variação foi 15 graus Celsius, porque nós usamos Celsius. E em Fahrenheit, como seria? Aí essa variação, você vai pegar, substituir aqui, ó, e fazer a conta. Regra de 3, cruz credo, certo? E aí você vai calcular o valor de Fahrenheit. E se você tiver lá a previsão do tempo nos Estados Unidos? A diferença de temperatura entre o máximo e o mínimo dos Estados Unidos. Pega, substitui aqui, e aí faz uma regra de 3 para poder achar o valor da temperatura da variação em Celsius. Ou seja, variação de temperatura. Diferença entre duas temperaturas. Pode ser máximo e mínimo, qualquer outra temperatura que o problema tiver lá. Beleza? Então essa fórmula aqui, deixa eu botar aqui, essa fórmula aqui é para quando você tem uma única temperatura, e essa fórmula aqui é para quando você tem uma mudança ou uma variação de temperatura. A temperatura subiu ou desceu, aplica ali. Tá bom? Você deve ter visto aqui que eu passei errado, né? Existe uma terceira escala que a gente não estudou ainda, que é a escala Kelvin. Mas por que você falou que naquele tempo sobraram só duas e a escala Kelvin também sobrou? Porque a escala Kelvin, ela não foi inventada naquele período de tempo que eu falei, século 17 para 18. A escala Kelvin foi inventada no século 19 e seguindo uma outra forma de raciocínio. Para começar, o seu inventor, William Thomson, que é conhecido no meio científico pelo seu título de nobreza, Lord Kelvin. A escala Kelvin recebeu o nome do seu título de nobreza. Senão seria escala William ou escala Thomson. Escala Kelvin fica mais facinho, né? Então, beleza. Ela foi definida de maneira diferente das outras escalas. Como assim? Lord Kelvin, William Thomson, né? Ele era um cientista muito trabalhador, realmente um pesquisador muito sério. E uma das coisas que ele pesquisou é o seguinte: nós vemos temperaturas altas, muito elevadas, mas a temperatura baixa nem tanto. Então ele cismou que deveria haver uma temperatura mínima na qual os corpos deveriam chegar e que atingisse o mínimo de energia térmica. Pois bem, ele então trabalhou, fez experimentos, pesquisou e encontrou essa temperatura mais baixa possível, que foi menos 273,15 graus Celsius. Aqui. Como que ele chamou essa temperatura? Temperatura 0 Kelvin na escala dele. Olha aqui, ó. Tá bem? Essa temperatura ganhou o apelido de zero absoluto. É a temperatura mais baixa que pode ser atingida. Tanto é que mesmo com a tecnologia de hoje é muito difícil chegar perto dessa temperatura. E fenômenos estranhos acontecem quando se chega perto dessa temperatura, tá? Depois eu comento sobre isso, mas acontece cada coisa sinistra com algumas substâncias. Mas vamos lá, tá? E aí ele fez o quê? Pegou a escala dele e colocou o ponto de fusão do gelo como sendo 273 Kelvin. Pegou o ponto de ebulição da água e colocou 373 Kelvin. Por quê? Porque ele comparou a escala dele com a escala Celsius. Então a escala dele tem zero absoluto. Tá aqui a escala dele, ó. Olha aqui, zero, tá vendo? Repara que quando vai de 0 a 373, aqui vai de menos 73 a 100. Anda 373 também. Ele anda 373 aqui e anda 373 aqui. E para o ponto de fusão do gelo, vai de 0 a 273, que é 273, e de menos 273 a 0, que é 273. Ou seja, a escala Celsius e a escala Kelvin, elas progridem no mesmo passo, no mesmo ritmo. Tá bom? Então, por isso, a fórmula de conversão para escala Celsius e Kelvin é bem mais simples que a fórmula de conversão para a escala Fahrenheit.
Tá aqui, ó. Olha lá. Então você pode ver ali, para uma única temperatura, a escala Kelvin e a escala Celsius se relacionam através dessa forma, tá vendo? Não tem fração nenhuma, tá certo? É só você somar o valor Celsius que você acha Kelvin, ou subtrair o valor de Kelvin que você acha Celsius. Somar ou subtrair por quanto? Por 273. Bem mais fácil, né? Mais fácil ainda é a variação de temperatura. Como a escala Celsius e a escala Kelvin progridem no mesmo ritmo, a variação de temperatura em uma é igual à variação de temperatura na outra. Não tem diferença, não tem conversão. É igual, viu? Então você pega o máximo e o mínimo e diferencia, faz uma subtração entre eles, o valor que é a variação de temperatura vai ser o mesmo para Celsius e Kelvin, não precisa converter. Basta trocar a letrinha no final. Bem mais fácil, né? Pois é. Então, esses caras aí, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, são os três que nós vamos lidar durante esse período de tempo. E você vai ver que as equações, as fórmulas, tudo tranquilinho para você fazer, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então, esse item aqui encerra o primeiro capítulo, que é a parte do estudo da temperatura. Tá bom? Nas próximas aulas estaremos falando mais da termologia nos outros capítulos. Nós vamos fazer agora uma interrupção aqui, para eu voltar um pouco mais tarde, fazendo exercícios para praticarmos um pouquinho a matéria, tá bom? Vou estar disponibilizando para vocês o material completo, e à medida que a gente for passando as semanas, a gente vai dando aula dos conteúdos que estão associados aí. Tá bom, galera? Então, gente, boa semana para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem bem, fiquem protegidos. Beleza, gente? Ainda não existe vacina para o Covid, tá bom? Então protejam-se, cuidem-se. Uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.